pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar agora a nossa terceira aula de Química A. Nas próximas duas aulas, a gente vai falar sobre cálculos estequiométricos. Vamos lá? Primeiramente, retomando o que a gente viu um pouco lá na nossa primeira aula, que é o quê? Que numa reação química, as quantidades de reagentes e produtos guardam entre si uma proporção constante, sendo essas quantidades possuem mols, massa, volume, etc. E da onde que sai essa proporção? É do balanceamento da equação. Por isso que é muito importante vocês saberem balancear corretamente uma equação. Sem o balanceamento, você não faz nenhum cálculo estequiométrico. É o primeiro passo do cálculo estequiométrico. E uma vez conhecida essa proporção, é possível calcular uma quantidade desconhecida de outro participante da reação, ou participantes. Normalmente o que se faz no exercício é dar uma quantidade de um dos participantes da reação e pedir a quantidade de outro ou outros participantes. E o que são cálculos estequiométricos? São os cálculos das quantidades de substâncias envolvidas em uma reação química. Qual que é a importância deles? Por exemplo, eles são importantes nas avaliações sobre a produção nas indústrias químicas, no setor de análises químicas e farmacológicas e também na verificação da rapidez de processos químicos, entre outras diversas aplicações. Os cálculos estequiométricos são aplicações diretas das leis ponderais. O que são essas leis? São duas. A primeira é a lei de Lavoisier, que a gente já viu rapidamente na primeira e segunda aula. O que é a lei de Lavoisier? É a lei da conservação das massas. O que ela diz? Que em uma reação química, a massa total das substâncias que reagem é igual à massa total das substâncias produzidas. Aqui eu representei a lei através de uma equação. Esse símbolo aqui é o sigma maiúsculo, símbolo grego, sigma maiúsculo. Na matemática, ele significa somatório. Então, o somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Lembrando sempre que isso é um sistema fechado. Por que sistema fechado? Por exemplo, se eu queimo uma madeira, ela vai produzir CO2 e água e vai ficar umas cinzas que são substâncias inorgânicas. Se você medir a massa da madeira antes e a massa das cinzas depois, elas não vão dar iguais. Por quê? Porque o CO2 e a água, o CO2 é gás, a água sai na forma de gasosa também, eles se dispersam pelo ar. Então, você não mediu a massa deles, você não mediu a massa de todos os produtos. Então, elas não vão dar iguais. Mas se você conseguir capturar esses gases e medir a massa, vai dar igual a massa antes e depois. A segunda lei ponderal é a lei de Proust, que é das proporções constantes ou definidas. Essa lei é bem simples. O que ela diz? Que as massas das substâncias participantes de uma reação química são diretamente proporcionais. E da onde que sai essa proporção, como eu perguntei com vocês, é do balanceamento da equação. Nós ainda temos uma terceira lei, que não é uma lei ponderal, é uma lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac. Lei ponderal é o que? Envolve massa. Já a lei volumétrica, como o próprio nome diz, é volume. É muito importante vocês terem atenção que essa lei só vale para gases e nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, o que essa lei diz? Que o volume de gases de uma reação química que estão às mesmas condições de temperatura e pressão, eles formam uma proporção constante. Então, uma proporção em volume. Vamos ver um exemplo que fica mais claro? Aqui eu tenho a reação da formação da amônia. Como vocês podem ver, ela já está balanceada. Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2 e formam 2 moléculas de NH3. Ou 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e forma 2 mols de NH3. Vocês podem ver que essa reação, todas as substâncias são gases. Beleza. Então, posso aplicar a lei de Gay-Lussac. E vamos supor que eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. O que isso quer dizer? Aqui, o coeficiente estequiométrico do N2 é 1. Então, um volume de N2 está para 3 volumes de H2, resultando em 2 volumes de NH3. O que é esse volume? É uma unidade de volumétrica, que pode ser litro, metro cúbico, decímetro cúbico. Então, aqui, por exemplo, eu usei o litro.
Eu multipliquei por 10, então eu vou multiplicar todos os elementos por 10, porque a proporção se mantém constante, é diretamente proporcional. Então, 1 vezes 10 dá 10, 3 vezes 10, 30, 2 vezes 10 dá 20. Então, 10 litros de N2 reagem com 30 litros de H2, formando 20 litros de NH3. Beleza? Por exemplo, se eu tivesse metro cúbico. Se eu colocasse 1 metro cúbico de N2, então, 1 metro cúbico de N2, eu vou precisar de 3 metros cúbicos de H2 para formar 2 metros cúbicos de NH3. Beleza? Essa proporção 1 para 3 para 2 sempre se mantém constante. Agora, a parte mais importante, como que eu resolvo um problema de cálculo estequiométrico? São 4 passos simples. O primeiro passo é a equação química balanceada. Muitas vezes o exercício já te dá a equação e muitas vezes já balanceada. Outras vezes ele dá a equação, mas não dá balanceada. Você tem que conferir e balancear se necessário. Muitas vezes ele não diz se está balanceado ou não. Raramente ele diz. Então, primeiro, se der a equação, você sempre confere se a equação está balanceada primeiramente. Se não, balanceia essa equação. Outras vezes ele nem dá a equação. Ele apenas na forma de texto, ele fala que tal substância reage com tal e forma tal, por exemplo. Aí você tem que escrever a equação a partir do enunciado do exercício, beleza? O segundo passo é relacionar os quocientes com quantidades em mol das substâncias. E qual que é essa relação? É a partir dos coeficientes estequiométricos da reação, beleza? Isso, os coeficientes estequiométricos são relacionados diretamente com a quantidade em mols das substâncias. O terceiro passo é você identificar qual a relação das substâncias que o enunciado está pedindo. Se é massa-massa, massa-mol, massa-volume, mol-mol, mol-volume. Se ele dá a massa de uma substância, pede a massa de outra, por exemplo. Se ele dá a massa de um e pede a quantidade de mols de outra. Se ele dá a quantidade de mols de uma substância, adequação, e pede o volume de outra. Isso tem que identificar a partir do enunciado do exercício. E o quarto e último passo é fazer uma regra de 3 simples. Para aprender cálculo estequiométrico, só fazendo exercício. Então, a gente vai fazer uns 5 exercícios nessa aula para ficar mais claro. E esses passos vão ficar bem mais claros para vocês. Mas antes, a gente vai ver o que é uma combustão. Eu vou falar isso nessa aula porque aparece em vários exercícios. Ela não é uma matéria de cálculo estequiométrico propriamente dita, mas é que muitas vezes no exercício ele diz assim, a combustão do etanol, a combustão completa do etanol é representada abaixo. Ou fala, a partir da combustão completa de tal substância, forma-se 10 gramas de outra substância. E daí você tem que saber escrever a reação química, que é uma combustão, por isso que eu vou falar para vocês aqui. O que é uma combustão? É uma reação química entre 2 ou mais reagentes, combustível e comburente, com liberação de energia na forma de calor. Se libera energia, ela é uma reação exotérmica, sempre. O comburente mais comum é o A2, por quê? Porque ele está no ar, então é o mais fácil de usar. E qual que é a função do comburente do A2? É oxidar o combustível. Se ele oxida o combustível, a reação de combustão normalmente é uma reação de oxirredução, que vocês vão ver mais tarde lá em Química B e em Química C também. E dos combustíveis, os mais comuns são os orgânicos. É só você ver no posto de gasolina. O que é a gasolina? É formada por vários elementos orgânicos. Normalmente é com cadeias carbônicas de 4, 5, 6 carbonos, beleza? Ou o etanol, por exemplo, também é um elemento orgânico. São aqueles que vocês veem lá com o professor Lincoln em Química C. E nós temos 3 tipos de combustão. Essas reações que eu vou mostrar aqui para vocês são para combustíveis orgânicos, tudo bem? Quando se formam esses componentes aqui. Então, eu tenho lá um combustível orgânico, o etano, por exemplo. Falou no exercício, a combustão do etano. Você vai escrever a fórmula do etano, combustão, sempre reação com O2, oxigênio. Se ele não fala nada, é o O2, que é o mais comum. Ou ele fala reação com ao ar livre, ou algo assim, é porque é reação com O2. Se ele não fala nada também, reação com O2. Se ele fala que a combustão é completa, é porque vai formar CO2 e água. Sempre, sempre, independente do combustível, sendo um combustível orgânico, beleza? Então, combustão completa
reação com O2 forma CO2 e água. Já se a reação é incompleta, pode formar CO ou apenas carbono. Então, dióxido de carbono, monóxido de carbono e carbono. Quando a reação é incompleta, ele vai dizer o que vai formar provavelmente, tudo bem? Incompleta ou parcial. Então, retomando, combustão, reação com O2. Completa, CO forma CO2 e água. Incompleta, forma CO ou C mais água. Agora, nós vamos para os exercícios. O exercício diz o seguinte: gás nitrogênio reage com gás hidrogênio a 500 graus Celsius e 200 atm, produzindo gás amônia. Foi aquela reação que eu dei de exemplo lá na lei volumétrica de Gay-Lussac. Calcule a massa de N2 necessária para reagir com 9 gramas de H2, além do número de mols de NH3. Então, ele dá a massa de H2, ele quer saber a massa de N2 e o número de mols de NH3. Primeiro passo, escrever a reação química. Ele não deu a reação química, então temos que escrever. Qual que é a reação? Nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando gás amônia. Precisa balancear essa equação, então vamos lá. Coloquei o número 1 aqui, 2 nitrogênios, preciso ter 2 nitrogênios desse lado. 2 vezes 3, 6 hidrogênios, eu preciso ter 6 desse lado, então eu coloco um 3. 3 vezes 2, 6. Beleza, já tenho a reação balanceada. Segundo passo é relacionar os coeficientes estequiométricos com quantidade em mols. O que é isso? Então, aqui eu tenho 1. Então, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Tranquilo? Então, os coeficientes estequiométricos são relacionados com quantidade em mols das substâncias da reação química. Terceiro passo, qual que é? Identificar qual é a relação das substâncias. Qual que é? Ele pede a massa de N2 necessária para reagir com uma massa de H2. Então, a relação entre N2 e H2 é massa-massa. Então, eu vou transformar esse mol em massa. Aqui no exercício já foi dado as massas molares das substâncias. Então, 1 mol de N2 vai ser 28 gramas. 3 mols de H2, então vai ser 3 vezes 2 gramas. E aqui não precisa transformar em massa, por quê? Porque ele pergunta o número de mols de NH3. Então, qual que é a relação do H2, que é dada com NH3? É massa-mol. Então, o NH3 eu deixo em mol. E o quarto passo é fazer a regra de 3. Então, vamos montar aqui a regra de 3. Ele fala que tem 9 gramas de hidrogênio. Então, 9 gramas. Ele quer saber, vou chamar aqui de X, qual a massa de N2, e aqui de Y, número de mols de NH3. Vou começar primeiro com a massa de N2. Vou fazer a regra de 3, multiplicar cruzado. Beleza? 2 vezes 3, 6. Então, 6x é igual a 9 vezes 28. Fazendo essa continha, você vai chegar em x igual a 42 gramas de N2. Agora, a mesma coisa, fazendo outra regrinha de 3 para descobrir o número de mols de NH3. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 6y igual a 2 vezes 9. Isso resulta em y igual a 3 mols de NH3. Beleza, gente? Esse eu fiz um exercício mais com calma, um exercício mais simples, para introduzir aí os nossos cálculos estequiométricos. Identifique novamente, retome os 4 passos que a gente fez. Você vai fazer esses 4 passos sempre num exercício de cálculo estequiométrico. Vamos agora para o exercício 2. O que o exercício 2 diz da UFRJ? O óxido de alumínio, tá? Al2O3, aqui saiu erro de digitação, né? É o 2 aqui embaixo, 3 aqui embaixo. É utilizado como antiácido, sabendo-se que a reação que ocorre no estômago é dada a reação.
a massa desse óxido que reage com 0,25 mol de ácido será. O primeiro passo qual que é? Reação química balanceada. Já é dada, já está feito. Aqui eu retirei só os dois elementos que aparecem no enunciado que ele pede para relacionar. Então, massa do óxido de alumínio, então, tem 1 mol de Al2O3 e a de ácido, que está em relação a 6 moléculas de ácido, 6 mols de ácido, beleza? Segundo ponto é fazer a relação dos coeficientes estequiométricos com o número de mols. Então, 1 mol do óxido está para 6 mols do ácido. Agora, eu vou identificar qual é a relação pedida no exercício. Ele pede a massa do óxido, então, vou transformar esse mol em massa. Eu já calculei aqui do ladinho a massa molar, tudo bem? Que ele deu aqui as massas atômicas dos elementos. A partir disso, você consegue calcular a massa molar. Se você não lembra como faz isso, retome a nossa aula número 2. Então, 1 mol de alumínio corresponde a 102 gramas. Agora, ele fala, no ácido, ele fala em relação a mol. Então, eu não vou transformar em gramas, vou deixar em mols, beleza? Agora, por último, vamos montar nossa regrinha de 3. Ele quer saber a quantidade de massa de Al2O3, que eu vou chamar de X, que para reagir com 0,25 mols do ácido. Mais uma vez, multiplicando cruzado, vamos ter 6x igual a 102, 0,25 eu vou simplificar aqui, é a mesma coisa que 1/4, beleza? Fica mais fácil para fazer a continha. Pra mim, pelo menos, senão você faz com o número com vírgula mesmo. Resolvendo essa continha, vai dar 4,25 gramas. Resposta, letra C. Esse é o número 3 da FUVEST, que é o vestibular lá da USP, em São Paulo. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com os eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada que representa o processo global é: para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Então, o primeiro passo qual é? Reação química balanceada. Ele deu a reação química, mas não está balanceada. Esse exercício foi muito legal, que ele já falou para você, não balanceada. Eu gosto sempre de sublinhar os principais dados dos exercícios, também o que ele pergunta. Eu acho interessante vocês fazerem isso para não se perder. Então, reação não balanceada, eu vou ter que balancear. Normalmente, o que a gente faz? A gente começa com o número 1 aqui, né? Eu vou começar direto com 2, porque ele pergunta para 2 mols de Al2O3, que daí eu já obtenho as respostas direto. Mas você pode começar com 1 aqui, depois você só multiplica todos os coeficientes por 2, beleza? E faz a regrinha de 3. Então, já vou por 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Então, eu preciso de 4 alumínios. 2 vezes 3, 6. Eu preciso de 6 oxigênios. Então, vou colocar um 3 aqui. 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 3 carbonos. Então, aqui eu também vou precisar de 3 carbonos. Então, já fizemos o primeiro passo, que é a equação química balanceada. Segundo passo, relacionar os coeficientes estequiométricos com quantidade em mols. Então, 2 mols de Al2O3. O carbono ele não pergunta, então nem precisa relacionar. Ele pergunta o número de mols de CO2 e alumínio. Está para 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. O último passo agora seria montar a regrinha de 3. Não vai precisar por quê? Porque aqui já é 2 mols e é o que ele dá. Se eu tivesse começado com 1, eu colocaria 2 mols aqui embaixo e multiplicaria tudo por 2, ou faria a regrinha de 3 normal para obter. Então, aqui já é dada a resposta. A partir de 2 mols de Al2O3, a gente obtém 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. Resposta letra E. Exercício 4. Um vazamento de gás de cozinha pode provocar sérios acidentes.
O gás de cozinha, quando presente no ar em concentração adequada, pode ter sua combustão provocada por uma simples faísca proveniente do interruptor de luz ou de um motor de geladeira. Essas explosões são, muitas vezes, divulgadas erroneamente como explosões do botijão de gás. A reação de combustão completa dos componentes do gás de cozinha apresentada a seguir. A partir da equação acima, qual a massa de oxigênio necessária para produzir a combustão completa de 224 litros de propano na CNTP? Principais dados do exercícios. Combustão completa. Ele aqui já deu a equação, mas ele podia não ter dado. Então, você teria que montar essa equação. Combustão completa. Reage com O2, forma CO2 e água. E balanceia a equação. Já está dado aqui. Então, eu já coloquei aqui embaixo. Ele pede a massa de oxigênio e dá o volume de propano. Então, eu coloquei os dois elementos aqui que a gente precisa. 1C3H8 está para 5O2. O segundo passo, relacionar os coeficientes estequiométricos com números de mols. Então, 1 mol de propano está para 5 mols de oxigênio. Pelo dado do exercício, o terceiro passo é identificar a relação. Você vê que a relação qual que é? Massa-volume. Ou, no caso aqui, eu preciso do volume de propano e massa de O2. Então, qual que vai ser o volume de propano? Importante aqui, CNTP. Eu tenho que transformar, então, esse mol em volume. Lembra que a gente viu o volume molar de 1 mol de gás na CNTP? Quanto que é? É 22,4 litros. Se você não lembra de onde veio esse número, retome lá nossa aula número 2. Só vale lembrar também que o que é a CNTP? É 25 graus Celsius e 1 atm. 1 mol de qualquer gás nessas condições tem um volume de 22,4 litros. Agora, a massa do oxigênio vai ser 5 vezes 32, que é a massa molar do O2, que eu já calculei aqui. Agora, quarto e último passo, montar a regrinha de 3. Então, o exercício dá 224 litros de C3H8, que é o propano, e pergunta qual a massa de O2, que eu vou chamar de X. Aqui você pode fazer a regrinha de 3 multiplicando cruzado, ou você pode ver fácil que daqui para cá ele multiplicou por 10. Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar por 10. Eu vou obter um x de, vai ser 10 vezes 5 vezes 32. Fazendo essa continha, eu obtenho 1.600 gramas, ou 1,6 quilogramas. Mas as respostas estão em gramas mesmo. Então, a resposta, letra D. Exercício. O CO2, produzido pela decomposição térmica de 320 gramas de carbonato de cálcio, teve seu volume medido a 27 graus Celsius e 0,8 atm. O valor em litros encontrado foi igual a... E o exercício dá como dados as massas atômicas dos elementos e também a constante universal dos gases, o R. Primeiro passo, escrever a reação química. Então, ele diz que é produzido CO2 a partir da decomposição térmica de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é CaCO3. Não se preocupe muito agora com esses nomes, mas vocês vão ver direitinho como nomear as substâncias inorgânicas lá em Química B. Então, vocês vão saber, a partir da substância, escrever o nome, a partir do nome, escrever a substância, beleza? Então, carbonato de cálcio. Decomposição. Lembra a nossa primeira aula? O que é uma reação de decomposição? Um reagente, 2 ou mais produtos, beleza? Então, um reagente, o único reagente é o carbonato de cálcio. Forma o quê? CO2 e tem que formar mais alguma coisa. Primeiro, porque é uma decomposição. Segundo, que aqui eu tenho cálcio, eu tenho que ter cálcio do outro lado. Aqui eu tenho CO2, sobrou CaO. E existe CaO, que é o óxido de cálcio. Essa aqui é uma reação clássica que aparece bastante, que é a combustão do carbonato de cálcio, formando óxido de cálcio e CO2, decomposição térmica. Então, balancear, já está tudo balanceado, 1 para 1 para 1, podem conferir. Segundo passo, relacionar os coeficientes estequiométricos com o número de mols. Então, eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, de pergunta do CO2, então aqui, 1 mol. Agora, identificar a relação dada no enunciado, que qual que é?
ele dá a massa de carbonato e pede o volume de CO2. Então, a relação é massa-volume. Primeiro passo, transformar o número de mol de carbonato de cálcio em massa. Você precisa calcular, que não foi dada, você precisa calcular a massa molar do carbonato de cálcio. Eu calculei aqui embaixo, vai dar 100 gramas por mol. Agora, eu preciso saber 1 mol de CO2, qual vai ser o volume? Ah, professora, 22,4 litros. Não, por quê? 22,4 litros é 1 mol de gás quando? Mais CNTP. E o que é CNTP? 25 graus Celsius e 1 atm. O exercício diz que o volume é medido a 27 graus Celsius e 0,8 atm. Então, a gente vai ter que calcular qual é o volume molar. Como que a gente vai calcular? Ele dá a temperatura e a pressão, e também a constante universal dos gases. Então, a gente vai usar aquela fórmula do PV-NRT para gases. Puta velha, não rejeita tarado. A gente quer o volume molar, então eu vou isolar o V nessa equação. V vai ser igual a nRT sobre P. Número de mols é quanto? 1 mol. R é dado aqui, 0,082 vezes temperatura. Aqui é 27 graus Celsius. Mas você vê que a constante universal dos gases está em Kelvin. Então, 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin. Vocês sabem transformar graus Celsius em Kelvin? É só somar 273, beleza? Então, geralmente nas contas a gente usa em Kelvin, mas sempre observa a unidade das coisas dadas e dos resultados. Então, vezes 300 dividido pela pressão, que é 0,8 atm. Deixei em atm porque a constante já está em atm. Então, as unidades têm que corresponder. Fazendo essa continha, vai dar 30,75 litros. Então, aqui em cima, 1 mol de CO2 corresponde a 30,75 litros. Ele quer saber, a partir de 320 gramas de carbonato de cálcio, qual o volume de CO2. Vou fazer a regrinha de 3, o quarto e último passo. Aqui foi multiplicado por 3,2. Então, multiplicaria aqui também por 3,2. Eu obtenho um X de 98,4 litros. Resposta, letra E. Vocês viram que essa conta é meio chatinha de fazer, né? Eu podia dar uma simplificada. Como? Você vê que aqui eu tenho 0,082 no numerador. No denominador, 0,8. Se fosse aqui 0,08, quanto que daria? Eu cortaria esse com esse e sobraria 10. Não é 10 porque é 82 aqui, mas dá algo muito próximo de 10, vai dar um pouquinho maior. Fazendo a conta, agora a conta fica bem mais fácil. Então, aqui é 10 e eu obtenho o resultado de 30 litros. Então, se eu colocasse 30 litros aqui, o resultado seria 96. Observando as respostas, você vê que o mais perto é a letra E, realmente. E a conta é muito mais rápido de fazer. Então, e tá coerente, por quê? Aqui deu 10, era para dar um pouquinho maior. Então, é para dar um pouquinho maior de 30, para dar um pouquinho maior de 96. 98,4 litros. Às vezes, você percebe essas formas de simplificar cálculo, você ganha muito tempo nas questões. Mas se você não perceber, não tem problema. Faça a conta normalmente. Vamos agora para o sexto e último exercício, que é um pouquinho mais difícil que dos que a gente já fez até agora. Uma indústria de garrafas fabrica 10.000 unidades por dia e produz o vidro pela fusão de areia, calcário e barrilha. A composição do vidro é variável, mas podemos considerar a reação abaixo como representativa do processo. A partir dessa reação, a quantidade aproximada de areia necessária para a produção diária, sabendo que cada garrafa pesa 400 gramas, e os dados das massas molares dos elementos. Então, primeiro passo, equação química balanceada. Ela já é dada aqui. Faltou espaço aqui embaixo, então eu vou fazer o exercício aqui atrás.
Então, eu coloquei aqui as duas substâncias que ele relaciona, que ele pede, que é a areia. No exercício diz que a areia é SiO2, então eu tenho 6 SiO2, o vidro, que a fórmula química está aqui. Então, para 1 mol de vidro. Primeiro passo, beleza. Segundo passo, relacionar os coeficientes estequiométricos com quantidade de mols. Então, eu tenho 6 mols de areia para 1 mol de vidro. Segundo passo, ele dá no exercício a massa de cada garrafa. Cada garrafa, e garrafa é o quê? É vidro. Então, ele dá a massa de vidro. E pelas respostas, você vê que ele quer a massa de areia. Então, a relação é massa-massa. Eu tenho que transformar esses mols em massa. Para isso, eu preciso das massas molares, que eu já calculei antecipadamente aqui. Treine e calcula aí. Então, a massa do SiO2, que é da areia, é 60, e a massa do vidro. A massa do vidro é mais chatinha de calcular, porque a fórmula é grande, né? Então, eu calculei por partes. Eu calculei primeiro a massa do Na2O, mais a massa do CaO, mais a massa de 6SiO2. Aqui é 6,60 porque a SiO2 eu já calculei aqui em cima. Então, eu tenho 6 vezes 60. Fazendo toda essa continha, vai dar 478. Terceiro passo, 6 mols de SiO2 vai ser 6 vezes a massa molar, 6 vezes 60 gramas. E 1 mol de vidro corresponde à massa molar, que é 478 gramas. A gente precisa descobrir agora qual é a massa de vidro dada no exercício, que ele não dá claramente, você precisa calcular. O que ele diz no exercício? Que eles produzem 10 unidades por dia e que cada garrafa pesa 400 gramas. Ele quer a produção diária, então a produção num dia. Então, ele tem 10.000 unidades por dia e 400 gramas por unidade. Unidade aqui é a garrafa. Então, qual que vai ser a massa? Vai ser 400 gramas vezes 10.000, que dá 4.000 vezes 10 a terceira, que é igual a 4.000 quilogramas. Quilo corresponde a 10 a terceira. Por que eu transformei em quilogramas? Aqui já é dado em quilogramas, mas não precisa, pode calcular em gramas e depois se transforma no final. Então, ele quer saber a massa de areia correspondente à produção diária de vidro, que a gente calculou que é 4.000 quilogramas. Professora, aqui a unidade não tá a mesma. Não, não tá a mesma. Mas por que eu posso deixar quilogramas aqui? Porque aqui é grama e aqui é grama. Então, se eu deixo quilograma aqui, vai sair a resposta em quilograma aqui. Se você ficar com dúvida nas unidades, deixe tudo na mesma unidade. Essa unidade tem que ser a mesma dessa e essa tem que ser a mesma dessa, beleza? Mas se aqui essa unidade é igual a essa, eu posso também fazer outra unidade diferente, essa igual a essa também. Mas na dúvida, deixe nas mesmas unidades. Calculando, vou multiplicar em x, vai dar 478x igual a 4.000 vezes 6 vezes 60. Aqui eu vou transformar em notação científica, porque a resposta é dada, depois eu vou mostrar para vocês, notação científica. Então, eu já vou fazer 4 vezes 10 a terceira. Fazendo essa continha, a gente obtém 3,01 vezes 10 a terceira quilograma. Quilograma por quê? Porque aqui grama com grama, aqui quilograma, o resultado é em quilograma. A massa de areia necessária é 3,1 vezes 10 a terceira quilograma. Letra D. Se você não sabe muito bem essa notação científica, fale comigo que eu explico melhor para vocês. É importante vocês saberem isso, transformar os números em notação científica, fazer a multiplicação deles, soma, etc. Beleza? Então, a nossa aula hoje é isso. Cálculo estequiométrico, como vocês podem ver, é mais prática mesmo. Então, pratiquem com a listinha de exercícios que já tá lá no Classroom, tudo bem? É importante vocês fazerem os exercícios, nem que seja alguns, pelo menos. Mas só aprende cálculo estequiométrico fazendo. Beleza, gente? Obrigado por essa aula e até a próxima.